15º século da era cristã, talvez uma das aulas mais difíceis que eu tenho para trazer para vocês aqui, portanto eu tentarei ser o mais lacônico e breve possível para não enfadá-los com tantas datas. Eu sugiro que você pegue um copinho de água gelada, tome um pouquinho de café expresso ou sem açúcar, eu já tomei o meu, pegue um remedinho de dor de cabeça, perfume, porque provavelmente a sua cabeça agora fumaça, porque é um período de transição onde nós estamos entre a decadência da Idade Média e a era dos sonhos frustrados. Eu mesmo, de mim mesmo, nada além de mim mesmo, separei aqui dois marcos importantes. Um, conhecido por todos, inclusive administrado pela escola francesa, que norteia o pensamento aqui no nosso país, de que o início da Idade Média se dá em 476, com a queda do Império Romano no Ocidente pelo general germânico Odoacro, quando ele depôs Augusto, um jovem imperador frágil. E ela se estende por 1000 anos, pelo menos, entre os dias 7 de abril a 29 de maio de 1453, com a queda de Constantinopla para Maomé II, os otomanos tomando, então, o Império Bizantino. Você tem aí esse período de Idade Média e agora uma transição muito bem categorizada para a Era dos Sonhos Frustrados. Um outro ponto que você deve observar é que o início do Renascimento, aquilo que você estuda na escola sobre Renascença, nas regiões mais itálicas, como Florença, Veneza, Roma, e personagens importantes vão começar a surgir a partir de agora: Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello. E depois, um pouquinho já entra no 16º século da era cristã, Maquiavel escreveu O Príncipe, propondo uma cisão entre Estado e Igreja. Todos vocês sabem que Constantino inaugurou em 313, com o Édito de Milão, a cristandade, a fusão do Império com a Igreja, da Igreja com o Império. É claro e quase que desnecessário entendermos que nem sempre foi um período de grande facilidade e, para dizer a verdade, trouxe muito mais prejuízos para a Igreja, de modo geral, do que propriamente benefícios. Claro, eu não estou me reportando aqui administrativa, governamental e financeiramente. Eu estou falando sobre ortodoxia. O prejuízo foi muito grande, esse envolvimento, principalmente aqui na Idade Média, com a cristandade. É um período das grandes navegações. Eu falava com uma amiga agora há pouco, pensando se falar apenas assuntos religiosos seria mais ou não fácil. E claro que seria, porque acaba que você pode focar apenas no que acontece dentro da igreja de modo geral, mas não. O 15º século é o período das grandes navegações. Veja bem, no centro europeu você tem uma vida governamental profundamente instável. Você tem, por exemplo, a França saindo de uma guerra chamada de 100 anos e tentando reconstruir. Você tem a Inglaterra, que duelou com a França todo esse período, entrando em uma outra guerra interna, a Guerra das Rosas, entre os anos 1455 a 1487. Você ainda tem a Alemanha, continuando ainda fragmentada, no Sacrum Imperium Romanum, cada cidade cuidando de si, como se fosse um próprio feudo ou ducado. Você tem o Império Bizantino caindo, como eu já disse, em 1453, a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, liderados por Maomé II, quando Constantino alcança a hegemonia governamental da cidade a partir de 320, 330 do quarto século da era cristã. A ideia era exatamente proteger ali o Estreito de Bósforo para que invasões bárbaras pudessem ser contidas. Era o centro do império desde então, mas agora não. O império cai, isto é, Constantinopla cai, e agora tudo está nas mãos dos turcos otomanos. Enquanto todos ali, no centro da Europa, estão olhando para dentro das suas próprias disputas territoriais e dinásticas, inclusive a própria Itália, que a despeito de não fazer parte dos conflitos que eu acabei de mencionar, você tem o ressurgimento do renascimento, mas a Itália ainda é muito frágil e totalmente dividida, ou subdividida em ducados e pequenos reinos, como os próprios Médicis, por exemplo, em Florença. Então está todo mundo focado muito dentro. E Portugal
olhando para o mar. Olha, rapaz, que coisa. Enquanto, olha, não, sunta perfume. Enquanto França, Inglaterra, Alemanha, Itália e o reino lá em Bizâncio está em conflito profundo, Portugal está olhando para o mar. Veja bem, no século XV, Portugal já era uma nação livre. E aí você tem que estudar um pouco do 12º século da era cristã. Até poderia ter falado alguma coisa, mas não era ainda especificamente um centro temático naquela época, entendeu? Era como se Portugal surgisse perifericamente. Mas depois você estude um pouquinho sobre a hegemonia desse pequeno grupo de pessoas, geralmente camponeses, que vão se apropriando até se tornar um reino. No 15º século, Portugal já era uma nação livre, consolidada, já na região da Península Ibérica, no sudoeste da Europa, após a expulsão dos muçulmanos na região. Com um povo já unido e acostumado à fé cristã e à identidade nacional, Portugal voltava agora o seu olhar para um mar, enquanto o resto da Europa, como eu acabei de dizer, França, Itália, Alemanha, Inglaterra, reinavam dentro de uma instabilidade política de guerras dinásticas. A escola de Sagres, por exemplo, foi responsável para fazer com que as navegações em alto mar fossem possíveis, porque o infante Dom Henrique, ele reuniu, olha, navegadores, cartógrafos, astronômicos e construtores, dando início à exploração costeira na região da África. Se você pegar, por exemplo, as conquistas aqui do 15º século de Portugal pelo mar, você fica assim, estupefato. Por exemplo, em 1415 eles conquistam a região celta. É o início da expansão portuguesa no norte da África. Entre os anos 1419 e 1427, descoberta da Madeira e dos Açores. Entre os anos 1444 e 1460, eles invadem mais ainda a costa da África, atingindo Cabo Verde, Guiné e todas estas expedições muito bem administradas por Portugal. Em 1488, Bartolomeu Dias ele contorna o Cabo da Boa Esperança, na região sul da África. Em 1492, olha, rapaz, Cristóvão Colombo, a serviço da Espanha, mesmo tendo formação em navegações, a partir da escola de Sagres, ele consegue atingir a região da América, especificamente no que nós hoje conhecemos como Bahama. Em 1498, Vasco da Gama chega na região da Índia e ele abre a rota para o Oriente. E no ano 1500, Pedro Álvares Cabral coloca os seus pés aqui no Brasil. Então você percebe que enquanto Itália, Inglaterra, França e Alemanha duelam no centro da Europa, aqui no sudoeste europeu, na Península Ibérica, Portugal está olhando para o mar e conseguindo, notadamente, encher o seu território de riquezas. Tanto é verdade que havia poucos recursos naturais onde Portugal estava, como está ainda hoje, não lhe restando outra alternativa a não ser saltar o seu olhar para além das fronteiras territoriais, olhando direto para o mar. O 15º século da era cristã também é marcado por conflitos e cismas religiosos. Você tem, por exemplo, um período transicional. A igreja medieval estava total e completamente institucionalizada e espiritualmente enfraquecida. O papado havia acabado de retornar do cativeiro de Avignon, que foi um período que girou em torno de 70 anos. Tanto é verdade que historiadores chegam a dizer que é um período chamado de o cativeiro babilônico, porque ele dura de 1309 a 1377. E é aqui, em 1377, que tem o início do grande cisma do Ocidente, quando 2 e a posteriori 3 papas governaram a Igreja de Jesus Cristo no período final da Idade Média. Pastor, por que aconteceu isso? É muito simples, perfume de Cristo. Eu vou recapitular contigo o que ministrei nas 2 aulas anteriores. No ano 1302, Bonifácio VIII publicou uma bula chamada Unam Sanctam, dando hegemonia total ao Papa em relação a qualquer rei ou reinos. Filipe IV o Belo não gostou da ideia
e o rei francês enviou tropas até Anagni, uma região domiciliar usada pelo Papa Bonifácio VIII, próximo de Roma. Os cavaleiros de Filipe IV Belo entraram dentro da residência papal, aprisionaram Bonifácio VIII e lhe trouxeram torturas. Depois o libertou. Consequentemente, ele não suportou os ferimentos e morreu. No ano 1305, isto é, 1 ano e meio a 2 anos depois, com a influência de Filipe IV o Belo, foi eleito o primeiro Papa de Avignon, chamado Clemente V. Este governou entre os anos 1305 a 1314. Ele foi seguido por João XXII, por Bento XII, por Clemente VI, por Inocêncio VI, por Urbano V e por Gregório I, que entre os anos 1370 a 1378 foi o Papa. No entanto, em 1377, sob a influência de Catarina de Siena, uma mística italiana que alegava que o Papa deveria administrar a igreja da cadeira de São Pedro. Portanto, esta influenciara a Gregório XI que ele retornasse para Roma. Estando em Roma, não conseguiu estabelecer as reformas necessárias, ele morre. Em 1378, os cardeais italianos se reúnem e elegem um novo Papa, um Papa italiano, uma vez que os outros todos eram franceses. Clemente V, João XXII, Bento XII, Clemente VI, Inocêncio VI, Urbano V e Gregório XI. Os cardeais italianos elegem Urbano VI e os franceses, que se sentiram muito coagidos no concílio, saíram dali, reuniram-se em outro lugar e elegeram eles mesmos um novo Papa francês chamado Clemente VII. Clemente VII ele foi conhecido como o primeiro antipapa porque este se estabeleceu lá na região de Avignon com a cobertura e a proteção do rei da França, enquanto que os italianos guardavam e protegiam Urbano VI. A ideia é que um dos papas renunciasse. Nenhum dos dois renunciou. A Itália apoiava Urbano VI e a França apoia Clemente VII. Isso faz com que a igreja tenha agora dois papas, mas a igreja de Roma considerava o próprio Clemente VII como um antipapa. Ele foi seguido por Bento XIII, que foi o segundo antipapa, isto é, o papa que estava em Avignon. Quando você vai assim estudar um pouco da história, você percebe que chegou a ter 3 papas na igreja, porque eles se reuniram em Pisa para eleger um então novo papa, já que nenhum de Roma e nenhum da França renunciaram, pelo contrário, um excomungou o outro. Eles se reuniram em Pisa entre os anos 1409 e 1410 e elegeram outro papa, chamado Alexandre V. O concílio de Pisa, na tentativa de resolver o cisma, complica ainda mais, porque agora, em vez de 2 papas, você tem 3. Se Pedro tem a chave dos céus, ela agora está partida em 3, porque a igreja está total e completamente dividida. Isso é o que se chama de o grande cisma do Ocidente. Não é o cisma do Oriente, porque este foi em 1054, a cisão da Igreja do Oriente com o Ocidente. Essa não. Esse é o cisma do Ocidente. Até que reuniram-se no Concílio de Constância, entre os anos 1414 a 1418. Neste concílio, no ano 1415, Gregório XII, que era o Papa de Roma, renunciou ao seu cargo em 1415 para que a igreja pudesse ser unificada. Veja bem, você tinha Gregório XII em Roma, você tinha em Avignon Bento XIII, você tinha em Pisa Alexandre V. A igreja decide reunir novamente para eleger outro Papa. Nesse sentido, o próprio Gregório XII, ou seja, Gregório XII, renunciou em 1415. E em 1417 foi eleito então o novo Papa. E agora sim a igreja tem um novo Papa, chamado Martinho V. Portanto, o cisma do Ocidente dura de 1378
a 1417. Engraçado para você ver, se o nosso querido Gregório XII renuncia em 1415, o concílio tinha começado em 1414, ele levou um ano para renunciar e mais 2 anos para escolherem Martinho V. Resolveu, né, pastor, agora o problema da igreja? Não. Não resolveu, porque você vai entrar agora numa crise papal fenomenológica que nem no período do cativeiro babilônico se pôde ser constatada. Como, por exemplo, Martinho V ele foi substituído por Eugênio IV, por Nicolau V, por Calixto III, por Pio II, por Paulo II, por Inocêncio VIII e por Alexandre VI, o Ricardo Borgia, que era o Satanás transvestido de homem. Tanto é que se você pegar qualquer enciclopédia, pega a britânica, pega a própria enciclopédia católica, e mesmo os católicos sérios e honestos vão lhe dizer que estes homens não tiveram qualquer compromisso com a obra de Deus. É um cenário, deixa eu tomar água porque não estou suportando. É o cenário da reforma protestante sendo construída à luz de uma desigualdade moral e indubitavelmente questionável por parte daqueles que lideravam a Igreja de Cristo Jesus. Como se não bastasse isso, correndo paralelo a isso, você tem o Império Bizantino sendo total e completamente destruído pela expansão turca na Ásia Menor e nos Balcãs do 15º século da era cristã, entre os dias 7 de abril ao dia 29 de maio de 1453, veja, muito próximo desses episódios, você tem aqui no Oriente a Igreja e, consequentemente, o Império Romano caindo diante da hegemonia turca muçulmânica liderada por Maomé II. Nesse mesmo episódio, você tem movimentos de reforma começando a ganhar mais repercussão. Mas o Concílio de Constância, entre os anos 1414 a 1417, ele não reuniu só para isso, não. Ele teve outras ideias, como, por exemplo, condenar e assassinar John Hus, como, por exemplo, exumar e queimar os ossos de John Wycliffe, como, por exemplo, restabelecer a ordem moral da igreja, bem como os clérigos que estavam levando a reputação da igreja aos níveis mais obscenos. Você tinha simonia, compra de cargos eclesiásticos, ainda nesse tempo. Você tinha nepotismos, o próprio Rodrigo Borgia, o Alexandre VI, que governará a igreja entre os anos 1492 a 1503, portanto, ele era o Papa, na época do descobrimento do Brasil por Pedro Álvares Cabral, em 1500, ele, por exemplo, elegeu seu filho a bispo, se eu não estou equivocado, Rodrigo Borgia, deu praticamente todas as terras da Itália para ele, um nepotismo fenomenológico nesse período, jogando a reputação da igreja a níveis mais obscenos e baixos. Ele tinha uma filha chamada Lucrécia Borges, com quem provavelmente tinha um relacionamento incestuoso, ele com seus próprios filhos. Não tem nem como nós não desejarmos uma reforma que estava prestes a estourar. Então, o Concílio de Constância, ele serve também para exatamente tentar resolver estas questões, mas não resolve absolutamente nada. O que eu posso lhe dizer é que no fim do 15º século da era cristã, papas como Inocêncio VIII, que governou entre os anos 1484 a 1492, e o próprio Alexandre VI, esse Borgia que eu estou falando, que governou entre os anos 1492 a 1503, ficaram famosíssimos por condutas inapropriadas e escandalosas. Favorecimento familiar, enriquecimento pessoal, envolvimento em guerras e intriga políticas. Essa decadência preparou assim o terreno para a crítica do próprio Giordano Savonarola, que denunciava a corrupção do clero e o luxo dos poderosos. Infelizmente, a igreja decai a níveis morais como nunca antes na história da tradição cristã. Os movimentos de reforma tinham sido anteriormente, os proto-reformadores. Você tem Pedro Valdo, não vou entrar mais em detalhe, mas bem aqui próximo, John Wycliffe, entre os anos 1330, falamos dele na aula passada, e 1384. É a estrela da manhã da reforma. Ele foi um professor famoso em Oxford, traduziu a Bíblia para o inglês, foi enviado contra ele 5 bulas papais. Olha, a primeira,
para o arcebispo da Cantuária, que era o bispado mais importante da Inglaterra, nessa época dominado pela Igreja Católica, a partir de 1534 pela Igreja Anglicana. O bispo de Londres também recebeu uma bula contra o Wycliffe. Uma outra bula foi enviada para o rei Eduardo III, isto é, à época o regente mesmo era João de Gante, uma vez que Eduardo III já estava velho e enfermo. Uma outra bula foi enviada pelo próprio reitor, o chanceler de Oxford, e foi enviada uma quinta bula para o próprio John Wycliffe. Em 1377, o Papa Gregório XI enviou 5 bulas contra John Wycliffe, porque os textos e as pronunciações de Wycliffe tinham chegado lá em Roma. Lembra que este aqui foi o que abandonou Avignon e morreu em 1378. Depois Urbano VI foi colocado em seu lugar. Lembra? Acabei de falar. Aí os cardeais franceses, lembra? Acabei de falar para você, colocaram um outro, que foi o Clemente VII. Pois é, esse aqui que enviou as bulas papais contra John Wycliffe, porque as falas de Wycliffe na sala de aula chegaram até lá. Quais falas? Que a igreja tinha que se submeter à palavra de Deus, que a transubstanciação é uma coisa inapropriada à luz da compreensão bíblica, que a igreja estava se tornando um antro de poder, de corrupção, de nepotismo, de simonias. Essas falas chegaram até lá, fazendo com que as bulas papais fossem remetidas ao arcebispo da Cantuária, ao bispo de Londres, à Universidade de Oxford e ao próprio rei. Diante da pressão papal, o reitor de Oxford, ele decidiu dispensar John Wycliffe, que retirou-se para Lutherword. Agora, meu amigo inglês, eu tenho que aprender, né? Eu tenho que aprender Lutherword. Ai, meu Deus. Lutherword. Onde ele terminou de traduzir as escrituras para o inglês vernacular, consolidando ali como um grande reformador. Mas uma outra pessoa desse período, que foi assim, pau de dar em papa, que é do mal, foi John Hus, veja bem. Mas antes disso, veja bem, o Wycliffe morreu de causas naturais, o que ninguém acreditava. O próprio Lutero também morreu de causas naturais em 1384. Mas em 1428, durante o Concílio de Constância, que também condenou John Hus, a igreja ordenou que os ossos de John Wycliffe fossem exumados e queimados e as cinzas lançadas no rio Swift. Para você ver que história trágica desse reformador do 14º século da era cristã. Mas aqui no 15º século, você tem um seguidor seu, no caso, o seguidor de Wycliffe, John Hus. Ele era tcheco. Inspirado por Wycliffe, ele pregou na Boêmia, que é hoje, né, a atual República Tcheca, defendendo a autoridade das escrituras e da reforma moral do clero. Foi condenado e queimado vivo em 1415, no Concílio de Constância, e o mesmo concílio que, como eu disse para você, exumou aí os restos mortais de John Wycliffe. Foi gerada com isso uma guerra chamada de Guerras Hussitas entre os anos 1427 a 1431, que é a continuidade do movimento de John Hus na região da Boêmia, derrotando o exército cruzado que foi enviado pela igreja pelo próprio Papa. Savonarola é um outro movimento de dissidência, movimento de reforma, e também conhecido como movimento popular, este especificamente na região da Itália, mas ele não está só. Você tem, por exemplo, Hans Born na Alemanha. Ele pregava igualdade social e criticava os abusos, os impostos e a corrupção clerical. Savonarola veio meio que ali ao seu lado, um pouquinho antes dele, entre os anos 1452 a 1498, Savonarola pregou contra os luxos e contra a corrupção da igreja. Ele era praticamente um profeta. Quando os Médicis foram expulsos da região de Florença, em 1494, ele assumiu meio que uma espécie de liderança espiritual da cidade, né? Me lembra aqui a figura de Ambrósio de Milão, que peitou o próprio imperador Teodósio. Lá não vamos voltar para cá, não vamos sair, não. Ele proclamou que Florença seria uma nova Jerusalém, uma república cristã purificada. Ele organizou aquela famosa queima das vaidades, você já deve ter estudado sobre isso na escola, no ano 1497, fogueiras públicas, onde o povo jogava objetos de luxo, obras de arte, livros considerados fúteis ou imorais. Consequentemente, houve um conflito entre a pregação de Savonarola contra o próprio luxo da igreja e Roma. Suas críticas chegaram até Roma e o santo, né, abre aspas, põe a mão toda, e o santo, né, Alexandre VI, o envolvido com a própria filha Lucrécia Borgia,
o que deu quase a Itália toda para Rodrigo, seu filho, pois é, esse aí mesmo, o excomungou, acusando-o de rebeldia e heresia. E o Papa Alexandre VI se levantou contra o Savonarola e ele foi convidado a retratar-se, mas ele recusou a se retratar. Após a recusa de retratar-se com o Papa, quem é que vai retratar com um demônio desse? Mas tudo bem. Em 1498, um ano depois da queima da Fogueira das Vaidades, ele foi preso, foi torturado, foi enforcado e queimado em praça pública em Florença, no mesmo local onde ele havia pregado e liderado o povo a uma reforma nessa região da Itália. Você vê aqui que a igreja ela está para estourar, porque uma reforma precisa acontecer, os sinais já estão sendo dados, mas infelizmente não há qualquer tipo de retorno às escrituras. Em termos de política do 15º século da era cristã, você tem uma questão assim, importante da Espanha, porque do jeito que os muçulmanos turcos, os otomanos tomam Constantinopla em 1453, a Espanha começa a ganhar força. Você tem ali Isabel de Castela, você tem Ferdinando de Aragão, eles começam a consolidar a unificação espanhola. Pastor, o que é isso? Nós não tínhamos ainda, preste atenção, aquele senso de nacionalismo. Começou no 14º século da era cristã. Essa ideia assim, eu sou francês, não tinha tanto isso. As coisas ainda eram muito ligadas aos feudos, aos ducados, aos pequenos sistemas governamentais. Aquela questão de união mesmo nacional não existia. Mas Isabel de Castela e Fernando de Aragão começam a consolidar essa unificação espanhola. Então você tem agora uma centralização do poder real, limitando magnatas, reforma das ordens militares para a reorganização da Santa Irmandade, que era a força policial e judicial, uma reforma financeira aumentando as rendas do trono. Você tem o fim da Reconquista. Lembra que lá no 8º século da era cristã, você tinha a Península Ibérica, inclusive Portugal fazia parte dela, totalmente invadida pelos muçulmanos? Pois bem, a Guerra de Granada, entre 1481 e 1492, é a derrota final dos muçulmanos na região de Granada, culminando, então, a conquista da Península Ibérica pelos monarcas espanhóis. Lembra daquele reino chamado Carolíngio, do 9º século da era cristã? Do 8º para o 9º, Carlos Martel, Batalha de Poitiers. Pois bem, eles aqui, Fernando e Isabel, dizem que eles eram mais católicos do que o próprio Papa. E acredite que pode até ser verdade, porque de fato eram muito católicos. Eles conseguiram eliminar toda aquela conquista muçulmânica na Península Ibérica. Você tem a Inquisição Espanhola, em 1478, isso mesmo, criada para garantir a unidade religiosa e política, erradicando assim total e completamente o judaísmo, o maometismo e heresias em toda a região da Espanha. Era como se a Espanha estivesse blindada dentro de uma única religião e um só governo. Um sistema de nacionalismo muito bem estabelecido com uma religião muito bem fincada. Os judeus foram expulsos da Espanha em 1492 por um decreto que visava consolidar a unidade religiosa no território espanhol. Lembra no início da aula que eu comecei a falar sobre as navegações? Esse aqui é um período de capitulações da Santa Fé. Em 1492 foram firmados como base para a viagem de Cristóvão Colombo. Lembra que também eram viagens também evangelísticas, era a ideia que se tinha, o descobrimento da América, por exemplo, em 1492, eu disse no início da aula, Colombo chega a Guanani em 12 de outubro de 1492, a região ali de Bahamas, nos Estados Unidos da América, as explorações portuguesas, está de vento em popa, o próprio Colombo, que navegou pela Espanha, ele tinha sua origem de formação lá na escola de Sagres, a de Dom Henrique. Este, por sinal, o Dom Henrique, o navegador, morre em 460, mas você tem aí outras pessoas já assumindo essa preponderância marítima, como por exemplo Vasco da Gama, que vai até as Índias, eu já disse, em 1497 a 1498. O século XV estabelece o patronato régio, onde a coroa espanhola obtém controle sobre a igreja em territórios conquistados, modelo que será usado inclusive nas Américas. Todos vocês
sabem disso. Você tem assim um outro período de guerras e conflitos europeus. Lembra que eu disse que enquanto a Itália, a França, a Inglaterra, a Alemanha estão disputando por ordens dinásticas e territoriais, Portugal estava olhando para o mar? A Guerra dos 100 Anos, por exemplo, durou de 1337 a 1453, prolongada disputa entre França e Inglaterra. Eventos como, por exemplo, o Cerco de Orleans, de 1429, e a atuação de Joana d'Arc, que foi uma mulher assim muito preponderante, uma camponesa, moço, de 17 anos de idade. Foi morta em 1431, 2 anos depois, que ela influencia Carlos VII a se levantar e assumir o seu posicionamento. Ela, com uma visão mística de que Deus libertaria a França e restauraria, no caso, o Carlos VII como o rei legítimo. E isso foi feito em Reims. Ela foi acusada injustamente, no caso. Vamos trazer essa perspectiva de heresia. Foi queimada em 1431 em Rouen, que era um território francês, mas dominado pelos ingleses. Sua vida, hoje, a de Joana d'Arc, representa a transição entre o reino místico medieval e o despertar do sentimento nacionalista que prenunciaria o início da modernidade. Depois a igreja reveu a condenação sobre ela, e ela inclusive hoje ela é beatificada. Mas ela sim tem um papel assim muito legítimo nesse processo de vitória, uma fé simples que foi capaz de reacender a esperança nacional, conduzindo à coroação de Carlos VII. Bem aqui também você tem, olha, é o início do Renascimento, então você tem cultura, educação, humanismo, o fomento dos estudos por universidades. Isabel incentivou estudos, como por exemplo, fundando a Universidade de Alcalá, em 1498. Foi assim, o período que lá no 16º século, nesse território aqui, você tem uma Bíblia poliglota. Ela é chamada de poliglota complutense. É uma Bíblia de vários idiomas, como se fosse assim, interlinear. Foi produzida a partir dos anos 1503, se eu não estou equivocado, a gente vai ver isso no 16º século da Era Cristã, tudo por influência de Isabel. Você tem o humanismo inicial, isso, e nossa, muita coisa importante. O próprio Pico della Mirandola e outros humanistas criticando o excesso da Idade Média e buscando harmonizar fé e razão. Literatura crítica, estudo bíblico patrístico, inspirando movimentos de reforma, de reflexão espiritual. A arquitetura e a arte desse momento é um período muito importante. Apesar do gótico ter atingido assim, o auge entre os 12º século e 13º, sua influência ainda perdura até o 15º século, mas é criticada por humanistas, renascentistas, dando espaço a novas formas artísticas e arquitetônicas. As igrejas, por exemplo, diminuíram de tamanho, eram visando muito assim a ideia do divino, muito alta, muito grande. E agora não, padrões mais humanos. A arte é pintada a partir de expectativas mais humanas. É o humanismo. O humanismo não é contra Deus, não é isso. É deixar Deus no lugar de Deus, o homem no lugar do homem, e tudo agora é feito a partir o Davi pietado. Eu vou entrar mais nesse assunto no 16º século da Era Cristã. A conclusão que a gente tem no 15º século é que é um período de sonhos frustrados e também de transição. Crises de autoridade papal, como vocês acabaram de ver, decadência moral e política. Movimentos espirituais existiram por conta dos reformadores, a influência de Wycliffe, como por exemplo John Hus, Hans Born e o próprio Savonarola, na região de Florença, entre os Médicis, a conquista da Espanha na parte sudoeste da Europa, na Península Ibérica, varrendo e erradicando assim toda e qualquer influência fora do cristianismo nestes termos. Você tem expansões marítimas e tudo que você viu aqui nessa aula. Eu sei que são muitos assuntos, nem sempre são fáceis de ser digeridos, dado a quantidade exorbitante de datas, mas eu vou tentar na edição fazer a separação disso muito bem detalhado para que você não sofra mais do que eu para preparar uma aula tão assim prolixa como essa. É um período que serve assim de prelúdio para o 16º século da Era Cristã, onde nós teremos assim a Reforma Protestante. Inclusive, eu vou pedir licença para que na próxima aula eu foque um pouco mais nesse episódio da Reforma e a consolidação dos Estados-nação. Olha aí, começa, já lembra a questão do nacionalismo?
Já no 16º século, sim. Os europeus, por exemplo, começam cada qual se apropriar de seus territórios e é o auge também da expansão colonial. Bom, que Deus te abençoe. Essa é a aula do 15º século da era cristã e eu espero muito ter te ajudado. Um beijão no seu coração.